Bari da Marconi, palestrante em eventos da advocacia, onde essas histórias se entrelaçam. Nos próximos 50 minutos, nós batemos um papo maravilhoso com a doutora Ana Flávia, que trouxe pontos marcantes da sua carreira, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, e pôde trocar bastante conosco aqui. E, principalmente, pontos muito técnicos que é de extrema valia para você que é jovem advogado e advogada, para você que é estudante, que quer ingressar na carreira de correspondente jurídico. Que nesses próximos minutos você possa aprender muito e se inspirar muito com essa história maravilhosa da doutora Ana Flávia. Eu sou Marcelo Prince e os bastidores do Fala Jus vai começar. Bom, estamos aqui com a Ana Flávia. Muito obrigado por você estar aqui, Ana. De verdade. Estou muito feliz. Bom, a gente sempre começa do começo. Eu gosto de falar com alguns amigos que eu tenho uma história de um... Teve uma advogada que estudou comigo, ali na FMU. Conhece? Ali na Liberdade. Aquela Rua do Pecado, né? Isso, a Rua do Pecado. O que acontece? Ela trabalhava com telemarketing, estava estudando Direito. E aí começou a estudar, tá, não sei o quê. Teve dificuldade de conseguir estágio na época, e aí que começou a vir uns problemas, que como ela tinha dificuldade de ter estágio, pelo que ela ganhava no telemarketing, para ela poder ganhar nos estágios, aí isso começou a influenciar os estudos dela, a faculdade e tal, ela começou a ter dificuldade. O que aconteceu? Acabou que começou trancou a faculdade para poder... Ela conseguia, assim, recurso para estudar 6 meses, parava, porque sempre foi o sonho dela. Sim. E ela continuava no telemarketing e tal, porque o salário dela que ela ganhava ali era o que conseguia comportar. E o que acontece? Naquela época ela não conhecia a Ana Flávia. E é verdade, porque quando a gente começou a conversar, que a gente fez o convite, eu falo quanto que isso é importante desses alunos, porque independente, tipo assim, a correria todo mundo tem, a gente tem que ter. Sim. Mas, se ela conseguisse ter essa instrução lá no início, de que ela poderia começar a trabalhar e conseguir rentabilizar antes mesmo de ser formada, antes mesmo de ter a carteira da ordem, ela já estaria preparando, né? Porque trabalhar muito, todo mundo em algum momento vai ter que trabalhar, mas ela já na área dela, né? Sim. Porque quando chegasse, se ela quisesse mesmo, porque eu acho que até um momento que a gente precisa falar disso, se a opção dela fosse se tornar advogada de fato, ter a ordem, ela já teria esse caminho trilhado. Sim. Que pena que ela não conheceu, mas graças a Deus, assim, ela, do jeito dela, ela conseguiu, hoje ela advoga, graças a Deus, mas quando eu te conheci, eu falei assim, porra, se tivesse uma Ana Flávia naquele momento... Sim. Doutora, queria começar por aqui. Como é que a pessoa que está estudando, a pessoa que de repente já se formou, ela consegue trabalhar? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória no direito, na advocacia, na faculdade, realmente o jurídico real, né? Eu costumo dizer que não sou... Meu nome não é jurídico real, meu nome é Ana Flávia, mas as pessoas acabam confundindo às vezes, mas tá tudo certo. Bom, primeiro, a gente tem que partir do princípio de que nós não temos as mesmas 24 horas. Você não tem as mesmas 24 horas que eu e eu não tenho as mesmas 24 horas que você. Mas a gente tem algo em comum, que é a advocacia, que é a vontade de seguir no direito, que é a vontade de começar, de ser um advogado, de se tornar um advogado ou advogada. E é muito legal isso, porque eu comecei muito cedo, né? Muito cedo, assim, tarde. Hoje eu olho assim, muito tarde. Mas, apesar das pessoas que vêm me chamando hoje, que já estão lá pra frente, falo, não, realmente, eu comecei cedo. É aquela balança, assim, às vezes pensa pra mim, às vezes pensa pro outro. Tarde? Sabe? Porque, assim, essa possibilidade de correspondência jurídica, ela vem desde o primeiro semestre da faculdade. É desde o dia que você se matricula no curso. Você já consegue ter acesso... Você já consegue. a essas E eu possibilidades. digo por que tarde? Porque eu fui perceber e aprender e colocar em prática no 7º semestre, já lá no finalzinho. Bem assim, na metade do 7º semestre, que eu falei, nossa,
meu Deus, por que que eu adiei tanto? Por que que eu não fui curiosa? Por que que eu não sentei e falei, nossa, realmente, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu posso fazer. Então, essa é a diferença de, você pode começar agora, hoje, já era pra ter começado, só que eu não sabia. Sim. Então, a intenção realmente é mostrar que a gente pode começar muito antes do que a gente percebe, do que a gente pode imaginar. E eu quero até, para começar a fazer algumas perguntas aqui, doutor, que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quando eu estava pesquisando a sua carreira, para te convidar e conseguir bater esse papo aqui, você, em um podcast, você falou uma frase que me impactou bastante, que é da ponte para cá. E eu gosto de contextualizar isso dizendo o seguinte, tem situações, igual você falou de 24 horas, que ela realmente não é igual para todo mundo. Uhum. E as pessoas que criam habilidades da ponte para cá, elas têm que acreditar que elas conseguem desenvolver muito daqui. Sim. Se com os recursos escassos ela já consegue desenvolver, imagina com as oportunidades, né? Então foi muito legal porque eu não podia perder a oportunidade de falar. Minha primeira formação foi design gráfico, depois alguns cursos e a última em direito. Mas a formação que eu tenho de vida é os Racionais MCs, né? Que inclusive fala da ponte pra cá, da ponte pra lá, tem uma música. Eu gosto de iniciar isso porque realmente é uma forma da gente mostrar que não é só a faculdade que forma, tem outras formas de se formar, de se graduar. Sim. E quando você falou isso, dá para entender como que eu acredito que você criou esses manuais do zero. Sim. Certo? Do zero. E como é que foi essa criação? Bom, pra iniciar esse assunto também, vale ressaltar que eu sou uma pessoa, uma menina, né? Porque Claro. eu tenho 24 anos e eu cresci na comunidade, eu vim da Marconi, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu vivo lá com minha galera, com meu pessoal, o André, que também hoje tá lá de frente pro time, de frente pra comunidade. Sempre tô tentando me envolver. Às vezes não tenho o tempo que eu tinha antes, mas eu sempre tô por lá. O pessoal que eu converso, o pessoal que eu estudei, né? Hoje em dia, a gente ainda tem aquele... E aí, tudo bem? Suave? Tá bem? Não sei o quê. E aí, cresci lá e fui tentando me virar lá. Aprendi a ser quem eu sou lá. Eu comecei sempre frequentei uma escola pública, que era o João Vieira. Gente, super normal, né? Super humilde. Eu pezinho no chão, né, Flávia? Sempre foi pezinho no chão, comunidade, a favela mesmo, eu vivi lá. Hoje em dia eu não moro mais lá, mas os meus avós, eles continuam morando lá, vão morar lá pra sempre, porque meu avô não vai sair de lá, nem que tirem ele à força. Então eu sempre tô por lá. E eu costumo dizer que a comunidade, as pessoas que eu tive na minha vida, tanto lá quando criança, brincando na rua, caindo, me sujando, brigando, tudo lá na rua, amando, porque também teve uns amores, não vou mentir. Tudo aquilo ali faz parte de quem eu sou hoje. Então, sem a comunidade, sem ter vivido a favela lá, morado lá e conhecido aquelas pessoas e ter criado essa familiaridade, essa cumplicidade, essa amizade que eu tenho até hoje, não seria quem eu sou hoje. Então, eu sou muito grata. E foi lá, tudo aconteceu lá. É interessante você falar porque é o seguinte, o seu manual, ele serve principalmente para conduzir essa pessoa que ela tem dificuldade de oportunidade mesmo. E só dá para pensar assim, não é que só dá para pensar assim, é mais assim, a tendência, a empatia de pensar dessa forma é de quem passou por isso. Uhum. De quem acredita que as pessoas elas têm poder independente do lugar onde nasce. Não é romantizando isso, mas assim, precisa de oportunidade. Sim. E o manual, ele discorre sobre isso, né, doutora? É sobre querer, né? A gente estava conversando antes nos bastidores, mas é realmente sobre querer. Eu conheço muita gente, vamos falar o português claro, que cresceu na favela, que tá lá até hoje, que começou a usar droga, que começou a trabalhar na lojinha, tá lá até hoje. Sabe, a gente sabe, porque lá dentro tem isso. Quem tá de fora nunca vai imaginar. Então, eu comecei a ver o mundo
por outros lados, pra saber que, olha, eu não preciso ficar pra sempre aqui na favela e não me tornar ninguém, não ser ninguém e ficar aqui e arrumar qualquer emprego e continuar morando aqui, não. Eu pude enxergar que o mundo, ele era muito maior e que eu poderia sim ser quem eu quisesse, que eu poderia ser sim graduada, ter uma faculdade, começar uma pós-graduação, sair daquele mundinho, daquela bolha e que isso não ia me fazer melhor ou pior ou que ia tirar essa raiz, né? Porque eu não quero que saia nunca. Eu preciso disso pra continuar sendo quem eu sou. Então, é uma coisa que eu falo ainda hoje pros meus amigos, pras pessoas que eu tenho contato lá. Você pode fazer o que você quiser. E eu fico muito feliz porque hoje em dia, esses dias, eu tava viajando, tava no Uruguai, viajar a férias, e o meu amigo André, ele falou, Flá, eu tô muito orgulhoso de você. Tô muito feliz que você tá fora do Brasil. E você... Nossa, a gente cresceu aqui, isso é muito legal. E, sabe, é possível, só que você tem que querer. Você tem que querer. E não é fácil. Não é fácil, não cair do céu. Não sou rica, não fiquei rica. É só questão de ajustar, sabe? Fazer acontecer. Eu não sei se você é rica de dinheiro, mas de conteúdo, de influência. Não sou rica ainda, mas eu pretendo ficar um dia. Pensa Pretendo ficar rica. Gente, pode pesquisar. Mas é basicamente isso. A comunidade é a raiz, faz parte de quem eu sou hoje. E eu sou muito, muito grata a todo mundo que passou pela minha vida. E é o conselho que eu deixo pra todos os jovens mesmo, que quer começar a fazer a faculdade. Eu tenho gente que me segue hoje, que às vezes eu tô lá, aí eu posto, aí marco. Aí a pessoa acaba vendo, ai, nossa, a Ana Flávia morou aqui. Nossa, a Ana Flávia veio daqui, ela tava aqui. E aí as pessoas, nossa, eu comecei a fazer direito, eu vi que você também faz direito, que você terminou a faculdade, tô me inspirando em você. Então, eu sei que tem muitas pessoas de lá, né, que me acompanham hoje no Instagram, e eu sei a importância que é passar a verdade, o jurídico real e as possibilidades que todo mundo tem. Propósito, né, doutora? Propósito é muito importante, Sim. né? Uhum. Não é só sobre dinheiro, né? Não. É sobre você querer ser mais, é sobre você querer se provar, sobre você trazer orgulho pra sua família. Pra você falar, olha, o meu avô não entende nada, né? Mas às vezes ele fala, ai, a delegada lá, a minha delegada. Ou, ai, quando eu falo pra ele, ai, hoje eu vou visitar lá um cliente meu que matou um cara, hein? Tá sendo acusado de homicídio. Ele, não, mas pelo amor de Deus, que você vai encontrar... Sabe, são coisas assim que era muito fora da minha realidade. Hoje em dia, meu avô, ele fica, meu Deus, essa menina faz isso, como ela é louca, né? Como ela é louca, doida. E a gente vai indo. É tão interessante você falar isso, a gente se conecta em tantas coisas que eu também, né, sou de periferia, estudei escola particulares, né, tive esse privilégio. E a faculdade também é uma realidade completamente diferente de onde eu morava. E antes de eu estudar direito, eu acho que eu não conhecia nenhum advogado. Uhum. Não conhecia nenhum advogado. E depois que eu comecei a estudar, depois que eu me formei, depois que, enfim, a carreira jurídica começou e tal, hoje eu conheço muitos. E o meu maior susto foi uma vez que eu tava indo pra uma delegacia, eu postei um stories. E deu não deu 2 minutos, tinha uns 4 advogadas me ligando. Falando, mas o que aconteceu, velho? Você tá precisando de alguma ajuda? Eu falei, cara, isso aqui é uma realidade extremamente diferente. Porque parece que não, mas quando você tem acesso a uma pessoa que estudou direito, já é advogada, você consegue tirar algumas conclusões que a periferia em si não tem esse acesso. E eu falava, pô, não é possível, mas é. E aí quando eu falei assim, hoje, se de repente acontecer alguma coisa comigo, pelo menos juridicamente, eu tô amparado por muitos bons, independente se eu vou conseguir pagar ou não, mas assim, porque eu conheço. Uhum. Mas isso é uma realidade completamente, porque às vezes as pessoas estão passando algumas agonias, não entendendo assim alguns direitos delas, que quando se a gente desconecta, a gente não consegue dar valor naquilo. Fala assim, não, mas pô, é tão simples isso, mas não é, né? Você vê que é uma realidade completamente diferente. Sim. Do mesmo jeito que você falou. Então, a sua história é muito interessante por isso, de ter construído sem ter um espelho ao lado. Porque uma coisa é a gente ter referência, né? A gente olha assim. Mas uma coisa é o bastidor. Sim. O bastidor. O Fala Jus, uma das ideias foi o bastidor. Porque eu sempre aprendi mais direito nos bastidores, nas resenhas da porta do bar da faculdade, nas resenhas tomando café, do que na aula. Do que é o que a gente vai ver até nesse podcast. O bastidor é o bastidor. E você construiu isso, Flávia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje,
A pessoa tá lá e fala assim, pô, tô estudando direito, tal, quero ingressar. Como é que ela começa? Primeiro, eu recomendo que você preste o Enem, né? Faça uma provinha. Porque assim, a gente tá na escola, vamos falar de quem veio de escola pública, Sim. que é assim como eu, que é a experiência que eu tenho, que é o que eu posso falar, porque eu vivi, Claro, então claro. eu sei. Tá na escola pública? Tenho os meus 16, 17 anos, tô terminando a escola, eu quero começar a fazer uma faculdade, quero ser advogada. Meu sonho é ser advogada. Então, faz uma provinha do Enem, tenta pegar uma pontuação. Se não conseguir fazer a prova do Enem, nem sabia que existia Enem. Pode acontecer, não sabia. Tem a prova da faculdade, para você começar numa faculdade particular, assim como eu sou formada, né? Sou bacharel em Direito pela Uninove, lá da Sim. Vila Maria. Então, comigo foi assim, eu fiz a provinha do Enem, eu obtive uma pontuação, só que eu também fiz a provinha da faculdade. Aquilo ali não foi uma bolsa de 100%, mas uns 15%. Já era alguma coisa, né? Sim. Já era alguma coisa. Pô, Então, eu comecei dessa forma. Fiz a provinha, ganhei o desconto, me matriculei e falei, seja o que Deus quiser. Mensalidade tá ali, eu preciso começar. Justamente nessa época, eu comecei a trabalhar. Então, eu era jovem aprendiz. Eu trabalhava no período da tarde e estudava à noite. Isso foi uma coisa que me doeu muito também. Por quê? Eu ia pra escola ainda, né? No finalzinho da faculdade, eu ia pra escola. E eu consegui esse emprego como jovem aprendiz. E eu estudava de manhã. Pra eu conseguir trabalhar, eu tive que sair do meu grupinho, das minhas amigas, dos meus amigos, dos meus professores. Eu saí da minha zona de conforto da escola, de pegar aquele finalzinho, de formar, de, sabe, tudo que é muito importante na vida da criança, do Claro, adolescente. E eu falei, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minha faculdade, preciso de alguma solução. Saí da manhã e fui pra noite. Foi um dos meus primeiros sacrifícios, porque pra mim foi. Porque doeu, eu sinto até hoje, então pra mim foi. Saí, comecei a estudar à noite pra conseguir trabalhar de manhã. Com isso, terminei a escola, me formei na escola, me matriculei na faculdade e ainda era jovem aprendiz. Ganhava lá os meus R$ 400. E aí, passei os primeiros semestres da faculdade com isso, com R$ 400, ajuda da minha mãe, ajuda dos meus avós, pra pagar a faculdade, o meu salário também, pra fazer esse junta aqui, junta ali, junta cá, pra pagar livro, pra pagar essas coisas, e foi dando certo, né? Não vou falar que foi fácil, porque nunca é fácil pra ninguém, mas deu certo. E são sacrifícios que a gente tem que levar em consideração e hoje em dia agradecer muito por ter dado certo. Então, eu trabalhava sim, abri mão de algumas coisas e foi indo. Aí foi até acho que até o terceiro semestre, porque eu vivi a pandemia. sim. Então aí ficou um pouco. A história, que era uma história, um conto de fadas, virou um pouquinho de conto de terror, né? Sim. Virou um pesadelo. Mas aí também passei pela pandemia. Infelizmente, não consegui aproveitar a faculdade da forma que eu gostaria, da forma que minha mãe aproveitou, porque minha mãe também ela é formada Sim. em Direito, né? Não consigo aproveitar dessa forma, de fazer essas conexões. Eu sinto muito a falta disso. E hoje em dia é o que eu falo exatamente para os meus mentorados lá no curso, né? Se você tá dentro da faculdade hoje, se você tem o seu grupinho, saia do seu grupinho, conversa com todo mundo da sala, faz amizade, porque os seus clientes vão sair dali. Seu cliente tá ali naquela amizade que você fez dentro da sala de aula. Isso é muito importante. E eu não tive isso, mas eu sei, e hoje em dia eu falo isso. Faça amizades. Eu era aquela pessoa que arrumava briga, eu arrumei briga na sala, ó. Sim. Arrumei briga, intriguinha chata, até hoje eu não sei porquê. E aí, meio que saí do grupo das meninas, aí fiquei mais sozinha, enfim. Aí veio a pandemia, depois eu entrei na comissão de formatura, que foi a salvação da minha vida, que foi aonde eu realmente voltei pra faculdade, pra galera, conheci gente de todos os campos, porque a comissão de formatura, ela junta cada representante de cada campus, e aí foi acontecendo. Terminei a faculdade e deu tudo certo até então. Você falou legal. Começar o relacionamento, desde a Sim. faculdade a se relacionar. Eu não sei Exato. se todos passam por isso, mas um dos grandes problemas de relacionamento é não ter autoestima para se relacionar, porque às vezes é uma zona, não é uma zona de conforto, é uma zona de proteção, Sim, você entrar naquele grupo que você se identifica. sim. E aí, onde vem aquela conversa que a gente teve nos bastidores que a gente começou agora. Você tem 18 anos, 20 anos, você tem uma vivência que às vezes você não acredita, mas ela é importante. Então, se você conseguir superar, que não é fácil, não é à toa que existem terapias para isso, para começar a se relacionar, né? Porque às vezes é um colega de classe, né? É um professor, inclusive às vezes o professor tá maluco e maluca para poder bater um papo com você, né? Exato. E
a pessoa começa aproveitando ali, né? Uhum. Eu tenho um amigo que é o doutor Wilson Zasca, que hoje está Conheço como, ele, o Wilson é como parceiro. vice-presidente da Comissão de Direito Penal. E o Wilson, ele Só uma tem... adendo, doutora, perdão. O Wilson, já que você falou, ele é uma pessoa super acessível. Pô, que cara legal, Wilson. Se você escutar isso aqui, irmão... Ele vai escutar, porque se ele não assistir esse Sim, podcast... o Wilson é parceiro demais. Assim, o Wilson, tipo, a primeira vez que eu conheci ele, ele já me deu uma atenção, me deu uma moral. Falei, cara, agora a gente já se conhece, tudo, mas assim, eu lembro daquele início, né? Eu sempre lembro dos inícios. Sim, ele é um grande amigo. Eu costumo falar que ele é meu pai. Que às vezes. Parece gente, um pouco. a gente tem a doutora Tamara, e eu falo, eles são os nossos pais divorciados. Que a Tamara, às vezes, dá uma de mãe com a gente, o Wilson dá uma de pai, né? Sim, e aí eles vão dividindo a paternidade, né? Os filhos, no caso. E aí o Wilson é uma pessoa que ele consegue migrar por todos os grupos. Ele consegue estar sempre em vários grupos. E eu aprendo muito isso com ele. E é uma coisa que eu falo também hoje no meu curso, né? Nas minhas mentorias. Eu tenho várias pessoas de várias idades. E aí isso me deixa até um pouco assim, meu Deus, será que eu tô falando assim? Eu tô dando uma mentoria pra uma mulher que já é mãe casada. Poderia ser sua mãe. Poderia ser minha mãe, é mais velha que eu, será que tá certo? Mas tá dando certo, né? E aí ela falou exatamente isso pra mim. Falei, meu, você tem que migrar pelos grupos da sua sala. Você tá na faculdade? Tô. Então, dá pra migrar pelos grupos? É que eu fico mais com o pessoal da terceira idade, porque é mais difícil chegar no outro pessoal. Eu falei assim, meu, mas tenta. Quando são esforços que a gente tem que fazer, tem que sair da zona de conforto. Se você quiser ser uma advogada, se você quiser fazer acontecer, se você quiser mudar a sua vida, você precisa sair da zona de conforto, precisa sabe, é doloroso, é chato, mas você precisa fazer acontecer. E é uma dica que eu dou pras meninas, pro pessoal, e eu espero que sigam, porque ela tá lá no grupinho dela da terceira idade, e ela tá precisando de um estágio. Pode ser que o estágio dela tá lá com o pessoal dos 20 e poucos anos. Lá no escritório que fulana tá fazendo estágio, tá precisando de alguém. Sabe? São conexões que você precisa fazer. E eu deixo isso muito claro. Faça networking desde o começo da faculdade. Faça amizade, crie, cultive ali, porque é dali que vai sair. Essa é a minha primeira dica, assim, de ouro. Com certeza, doutor. E assim, a gente falou da questão da autoestima e a gente sempre se preocupa muito em falar assunto que não é subjetivo, assim, que é mas assim, isso serve pra um, serve pra outro. Mesmo que a gente tá falando assim, contando histórias, é bem técnico o que a gente tá falando. Se relacione. Sim. Se você não tá falando mentira, se você identificar que você tem vergonha, vale a pena você procurar uma terapia, entender o porquê que você tem. Mas assim, se você não tá falando mentira, se você tem uma realidade, não tem um porquê você se prender. Não é fácil, é difícil, né? Doutora sabe, tipo assim, hoje a doutora tem essa desenvoltura de chegar, mas as primeiras, assim, falta até ar, assim, né? Sim. Você fala, pô, dá até o mas coração. isso não é normal, porque hoje, ainda assim, eu fiz balé, né? Eu sou bailarina, eu faço balé até hoje, voltei. Mas é que eu sempre gostei de um solo, de um palco, de flash. Eu sempre gostei disso. Que signo que você é, doutor? Leão. Leão. Eu nasci, culpa do meu signo. Leão. Então, eu sempre gostei muito disso, de falar. Trabalho em grupo, adoro, me coloca pra falar. Eu adoro falar, eu gosto muito de falar e eu não tenho problema nenhum. Se eu errar, eu peço pra que eu seja corrigida, pra que eu não erre de novo. Então, eu gosto muito, eu sou muito aberta a me abrir pras pessoas e conversar e mostrar quem eu sou. Só que é isso, é o que eu também falo. Você quer ser advogado? Então, você vai ter que quebrar esse muro, vai ter que destruir esse muro. Porque você vai ter que debater com o juiz, você vai ter que despachar com o juiz. E eu fiz muito isso. É claro que eu fiquei com medo. Na primeira vez que eu fiz o meu despacho, que eu bati lá na porta do juiz, ele falou, o que é? Ele abriu, o que é? O que é? Ô, excelência. E tremendo, excelência. E com a voz assim, excelência. Tudo. E então foi coisas que foi acontecendo. E depois, doutor, boa tarde, vim aqui fazer um despacho, tá disponível, posso falar? Então são coisas que a gente vai se adaptando, mas no começo, na primeira vez, é ruim. Só que você tem que ir fazendo. E é o que eu quero. Eu quis me tornar uma advogada, eu quero ser uma advogada, eu quero ser mais do que eu sou hoje. Então, eu preciso passar por essas pelejas. Precisa passar, né? Precisa romper, por mais difícil que Sim. seja. Beleza, conseguiu romper. Fez os primeiros network. Agora a gente vai começar a trabalhar a técnica. Tá. Vamos lá. Vamos falar de correspondência jurídica, porque é o nosso tema aqui em Show. questão. A gente criou o nosso networking. A gente começou a entrar no mundo jurídico. A gente está trabalhando.
Eu quero ser advogada, eu tô no 5º semestre da faculdade e eu quero trabalhar com isso. Certo. Você vai criar técnica. Como criar técnica? O que eu fiz? Eu via muito curso gratuito. Eu assistia, tem um site que ele chama Audiências Online, grátis, eu acho. Online, né? Acho que é. Não lá, conheço, tô conhecendo agora. Eu não lembro muito o nome, mas depois eu confirmo. Você consegue assistir audiência de todas as áreas, de todas, e grátis. Então, eu fazia muito isso, eu assistia muita audiência, eu via workshop. Claro, gente, eu não tinha tanto dinheiro, mas uma vez, também lá no meu... Quando eu virei a chave de que eu poderia fazer correspondência, de que eu poderia fazer isso, eu pedi pra minha mãe um presente de Natal, que era um workshop, participar de um workshop. Eu lembro até hoje, foi R$340, se eu não me engano. Foi um workshop da doutora Deolane, na época, lá no Tatuapé. Eu fui nesse workshop, minha mãe me deu de presente, você veio. Eu quis isso de presente de Natal, eu quis conhecimento, eu quis estar dentro da sala, eu quis falar de direito criminal e eu tava dentro da faculdade. Quando você foi fazer esse curso, esse workshop, você já pensava em ser um investimento para uma ferramenta ou você queria conhecer? Eu queria os dois. É Os que eu dois. não tinha noção do que esse workshop me traria. Porque minha cabeça ainda tava pequena. Eu não entendia o que esse workshop ia trazer de bom pra mim. Eu não te esperava nada. Claro, porque o que é interessante falar é o seguinte, às vezes as pessoas com pouco recurso financeiro, nesse momento, falam assim, pô, ir no workshop. Querendo ou não, infelizmente, a gente já faz a conta. Exato. Eu vou investir quanto, eu vou ganhar quanto. Uhum. Tipo, isso vai me ajudar a gerar emprego, vai me gerar aqui contato. Gera. É rápido? Não é. Pode ser. Mas o que eu costumo falar é o seguinte, invista isso, tenta colocar a expectativa como um conhecimento. Exato. Aí depois são consequências. É o que eu falo, porque realmente, quando a gente tem a sensibilidade, a gente fala assim, às vezes parece que não, às vezes 200, 300, 1.000, R$100, às vezes faz muita diferença. Até hoje faz Sim. muita diferença. E é exatamente isso que eu falo muito desses temas. É Legal, que, pra legal. mim, são os temas primordiais pra que aconteça, de fato. Eu pedi pra minha mãe esse presente, eu investi nisso, eu fui no workshop, eu não sabia o que eu ia ter de retorno. Eu nem sabia que eu poderia ter um retorno. Então, eu fui porque eu queria estar com eles. Eu queria estar com a Deolane, eu queria estar lá. Ela tava em alta naquela época, então eu queria estar lá. Eu queria uma foto com ela, eu queria postar, eu queria falar no meu Instagram sobre isso. E deste evento, eu conheci a Tamara, que é uma das pessoas mais importantes pra mim nessa minha trajetória do direito, da advocacia. Lá eu conheci a Tamara e lá eu criei essa conexão. Então, plantei a sementinha, vamos falar... Conheceu a Tamara lá, né? Isso. Legal. Então, vamos falar bem assim pra criancinha, Sim. ó. Vamos plantar a sementinha e vamos colocar água nela pra ver se ela vai germinar. Então, foi isso. Eu segui pessoas no Instagram, eu tirei foto com pessoas, eu troquei ideia. Falei, olha, eu sou estudante de direito. Eu nem sabia que eu queria criminal, hoje eu quero, porque eu era do direito de família. Eu queria briga de família, eu queria confusão. Aí, quando eu fiz esse workshop, eu falei, não, eu quero criminal. Eu quero fazer isso, eu quero aprender isso. E aí eu comecei a fazer muitos cursinhos, assim, gratuitos, que eu via na internet, curiosa, pesquisava. Workshop tal, aula online. E tudo isso no Instagram, tudo pelo Instagram. E aí, conforme isso foi acontecendo, voltando, né, pra gente não perder o assunto, mas Claro. trazendo a técnica pro meu dia a dia, do que eu queria fazer, eu fui mostrando quem eu era, aparecendo para as pessoas e criando essas conexões. Porque a correspondência jurídica, a base dela é o networking. Você precisa conhecer as pessoas para você conseguir ser um correspondente. Porque como que você vai vender seu picolé, como diz o Wilson Zasca, se você não anda? Então, menino que anda, ele vende picolé. Quem não anda, não vende picolé. Posso então, dar uma adendo, doutora? Isso. Quando você fala de network, o que acontece? Uma percepção. A gente tá farto de informação. Isso é fato. A internet tem praticamente todas, as inteligências artificiais também. Porém, o network é aquele momento que você aperta uma mão, você olha no olho. Isso não tem. Então é no workshop mesmo. Talvez em algum momento você vai falar também das comissões da OAB, né? Sim. É importante, gente. É que quando a gente gosta tanto, né? Que assim, eu também gosto disso, né, doutora? E parece que é fácil. Mas assim, para quem tá escutando, para quem tá nesse momento, invista nisso. Sim. Porque às vezes a gente acha assim, pô, mas se eu ver um vídeo no YouTube, eu vou aprender.
não é a mesma coisa pessoalmente. Não, e abre portas, a gente pensa que não, mais abre. E fazer esse esforço que não é fácil, mas por vários sábados, isso na faculdade, eu tava fazendo curso pela Uninove e de forma gratuita. Eu pegava ônibus, eu ia pro curso. Então, falar hoje é muito fácil, só que os bastidores, ele não foi fácil. Tive que fazer algumas renúncias. Hoje eu quero comprar um vestido. Ou eu compro o vestido, ou eu pago um curso. Então, são escolhas. E até hoje, eu não sou rica. Então, ou eu vou no Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, no EBAC, ou eu viajo no final do ano. Então, eu faço escolhas na minha vida. Não que o dinheiro, ele tá assim, é fácil. Não, é muito difícil. Não, fácil não é. Mas o negócio isso não é fácil, mas o que eu acho que é fácil pra você é que você gosta de se comunicar. Eu gosto. Então, assim, é um prazer também, né? Isso... Eu já fiz algumas coisas na vida, assim, que eu falo assim, eu preciso colocar uma dificuldade aqui, porque eu gosto tanto disso. As pessoas não podem achar que eu só é bom, mas na verdade só era bom pra mim. Mas é porque quem gosta de falar, quem gosta de aparecer, quem gosta de se conectar, é uma ótima. Mas pra quem não gosta, é técnico também, precisa. De repente, você não vai se apresentar e falar igual a doutora Flávia fala. Ter essa facilidade. Mas o básico precisa treinar. Precisa, e a gente... É isso que eu também sempre digo. A gente precisa colocar isso em prática na faculdade. Porque a gente tá ali sujeito a erro. A gente pode errar. E a gente pode aprender. Então, se você tá estudando, você é um estudante de direito. Então, coloca a cara a tapa. Sabe, vai, arrisca. Se você errar, tudo bem, você recomeça, você vai de novo, você pergunta. Eu tive pessoas pra perguntar. Não fiz tudo sozinha. Graças a Deus, eu tenho grandes amigos no direito. Que... pela minha mãe, acabou que eu conheci algumas pessoas. Minha mãe, ela fez faculdade, ela se formou. Hoje em dia, ela trabalha no mesmo escritório que ela era estagiária. Enfim. E aí, eu conheci advogados lá. A doutora Louise, que hoje é uma grande amiga. Sempre me deu muitos conselhos. Já me deu trabalho também pra fazer naquela época. Então, eu tava ali disponível. Doutora, eu tô aqui, se precisar de alguma coisa, tô à disposição. Eu sempre fui muito solista e disposta. Doutor Leonardo Camargo, Doc, tô aqui, se precisar de alguma coisa, só me chamar, tô à disposição. E não que eu queria ser paga pra isso, mas que eu queria mostrar pra eles que eu estava ali disponível pra trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria aprender e eu tava disponível. Então, eu já fiz muita coisa pra eles. De graça, assim, só porque eu queria estar ali. Sabe o famoso, claro, quero fazer um estágio de graça? Eu tinha certeza quando a gente começou a conversar que seria técnico muito nesse ponto, porque você falou um negócio que é uma chave, tipo assim, você conheceu, a partir do momento que conheceu, falou assim, ó, tô à disposição. Sim. Isso abre um portal na mente de quem, porque as pessoas gostam de dar oportunidades, né, cria um propósito a mais, fala assim, pô, a pessoa tá estudando, ela já tá demonstrando, e ela também faz um esforço, né? Isso é técnico, tipo assim, tô à disposição, conheci, né? Saí, tô num ambiente de network, agora assim, ó, gente, isso aqui eu acho que eu consigo fazer, me dá uma oportunidade? Sim, foi assim, exatamente assim, daí que surgiram as minhas correspondências, né? Eu pedia pra fazer de graça, eu aprendia a fazer. Eu me informava lá no fórum, pedindo os meus pedidos para conclusão, despachando com os juízes, fazendo esses pedidos mais básicos, né? Que não exigiam a carteira da OAB. Porque eu poderia ser estudante de direito, eu tinha tempo livre porque eu estava no fórum, então eu poderia trabalhar ali, me informar ali, aprender ali. Aprender na prática, não ficar só com o que eu aprendi na faculdade, mas colocar na prática. E aí foi desenvolvendo. E dada esses serviços de, olha, eu estou disponível, me indicaram para um outro advogado, que olha, aquela pessoa ali, Ana Flávia, ela tá disponível, pode chamar ela que ela faz. Aí a pessoa entra em contato comigo e fala, olha, quanto você cobra para fazer um despacho para mim? E aí foi. Então, a correspondência, ela acontece disso, mas as pessoas precisam saber que você está disponível. Se as pessoas não sabem quem é você, que você faz direito, que no seu bairro ali, se as pessoas não sabem que você é estudante de direito, porque as pessoas não têm esse filtro, ou é estudante de direito ou é advogado, não importa, eu só sei que ela sabe mais do que eu, então eu vou perguntar. E aí você vai filtrando. Doutora, né? A gente tava falando de quebrada, quando eu comecei a fazer estágio, que eu comecei a estudar, aí ia de terno e gravata pro ponto de ônibus e com vadimeco. Sim. Aí uns amigos meus perguntaram pra minha mãe se eu tinha virado pastor. Porque não tava a nossa Bíblia do lado. lado. Porque não tava acostumado a ver Sim.
alguém de terno e gravata no ponto de ônibus, né? É, isso mesmo, é exatamente isso. A gente vira uma referência para as pessoas, Exatamente. elas nem sabem o que tá acontecendo, o que a gente tá sofrendo, o que a gente tá passando. Mas elas Faz sabem umas que a perguntas gente, mais... aleatórias, Ô, louco. mas elas sabem que a gente vai resolver o problema dela de alguma forma. E a advocacia é isso eternamente. Você vai Resolver resolver problemas. problemas das pessoas. E se Que você começa a resolver um problema que você pode, que tá no seu alcance, certo? Eu deixo isso muito claro. Na faculdade, se você pode resolver a queixa de algum cliente já na faculdade, você vai pegar esse melindre, né? Essa malícia para conseguir fazer isso na prática na sua advocacia. Não vai ser uma novidade. Você não vai falar, nossa, meu Deus, como que eu peço uma certidão de objeto pé? Não, porque você pode fazer isso antes, você pode fazer isso, você tem esse direito, você pode aprender. Doutora, hoje com a quantidade de inteligência artificial, quais os serviços que o correspondente jurídico pode fazer? O correspondente jurídico, ele pode começar se cadastrando em plataformas. Eu indico 3 plataformas que são, assim, as minhas favoritas, que é pode falar o nome? Pode, É o Jurídico Certo, o Migalhas, que também dá para trabalhar com ele, é um pouquinho assim, né? Mas ele funciona, Sim. funciona. E o Correspondente Dinâmico, Conheço que é a o dona meu dele. favorito, é o meu preferido, o Ela Correspondente vai Dinâmico. escutar isso. Eu conheço ela. adoro. Porque ele dá muita oportunidade, parece que pra mim, é que assim, as plataformas elas trabalham com localização, né? Algumas atendem mais a região sul, outras mais a região norte, então elas vão trabalhando dessa forma. E aí, eu gosto muito dos 3. Você pode escolher um na modalidade paga ou na modalidade gratuita. Sempre recomendo a modalidade paga, porque vai te dar mais retorno e você vai conseguir fazer mais diligências. E você vai começando a colocar em prática ali. Com inscrita na plataforma, você já consegue alguma coisa. E aí? Chegou a diligência pra mim, que é a pergunta que eu mais recebo. Ai, Ana Flávia, chegou a diligência. Eu não sei o que fazer, eu quero fazer, mas eu não sei. Eu uso o meu amigo ChatGPT. Eu pergunto pro Google, pergunto pro chat. Se o chat e o Google não me ajudaram, eu vou no direct de algum advogado que eu conheci na OAB, que eu conheci na minha vida, assim, que passou pela minha vida. Eu pergunto, professor da faculdade, pergunte pro professor, ele tá lá pra te ajudar. Professor, por favor, como é que faz essa diligência aqui? O que é isso? Por onde eu começo? Então pergunte, tem que perguntar e ser curioso, senão não funciona. Pode dar um exemplo de uma? Emissão na posse. Sim. Adoro. Nossa, adoro. Quando caiu a primeira emissão na posse pra mim, eu fechei a diligência. Eu acho que eu cobrei uns R$180. Era pertinho da minha casa, acho que eu gastei uns R$15 de Uber. Sim. E eu nunca tinha feito. Emissão na posse. Emissão na posse. Eu tava assim, ó. Eu não respirava. E eu, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Aí eu perguntei, né? Eu fui pro Google, perguntei. Não, e os advogados falaram assim, não, é tranquilo. Não, vai ser tranquilo. É isso, né, pra fazer. Você vai acompanhar o oficial de justiça. Provavelmente, às vezes, vai vir uma viatura da polícia militar, vai ser necessário. Mas você só vai acompanhar realmente a emissão na posse. Tá? É uma casa, vamos ser didático, é uma casa que você vai entrar com o oficial de justiça e você vai confirmar que aquela casa foi aberta. Ah, legal. Digamos assim, bem prático. E isso a pessoa sem a carteira da ordem pode fazer? Sem a carteira Legal. da ordem. Você precisa só de, às vezes, um subestabelecimento, só pra garantir que o subestabelecimento é o quê? Legal. É o advogado te autorizando cumprir Perfeito. uma diligência pra ele, Show. em nome dele, assistido por ele. Então, sempre que eu falo sobre serviços extrajudiciais ou serviços judiciais, ou você precisa de uma procuração da pessoa, do advogado que está sim te assistindo, porque o estudante de direito, ele não pode fazer nada Exato. sozinho. Tem que estar sempre assistido pelo advogado, porque ele que é responsável. E você vai pega esses documentos e você vai pra cima, vai fazendo tudo. E aí, nesse caso da emissão na posse, eu fui até a casa, peguei, fiquei esperando horas. O oficial de justiça não entrou em contato comigo, porque o advogado passou o meu telefone pro oficial, ó, a minha estagiária, na época, tá ali, ela tá lá, já tá te esperando, e entra em contato com ela, qualquer coisa, eu tô aqui, ela me liga, você me liga, tudo bem. Cheguei lá, meu Deus, foi, assim, acho que um dos dias mais difíceis pra mim na advocacia, porque eu cheguei lá, tinha uma mulher na casa, e ela não queria sair, ela gritava, ela desceu, batendo os pés, batendo no portão, vamos chamar a polícia, e chama a polícia, e cadê a chave da casa? E ela não queria dar a chave da casa, porque
Gente, é bem complexo, é um processo bem delicado, que lida assim com o lugar que você mora, com a sua casa, que era a casa do seu parente, do seu avô, do seu pai. Tem um sentimento ali, a maioria das vezes. E a pessoa, ela não quer ceder, por mais que ela perda judicialmente aquele direito, ela não quer ceder. Mas ela precisa, infelizmente, é a lei acontecendo. E aí, naquele dia foi bem difícil, porque ela não queria sair, ela foi embora, ela largou a gente lá, ela falou, eu não vou abrir. Eu tive que ligar para um chaveiro, pedir pro chaveiro, ele veio até daqui do Pacaembu, foi perto da minha casa, mas ele veio daqui, o contato que eu tinha, ele foi até lá, ele arrombou a porta. A gente entrou na casa, depois fizemos uma chave nova, aí eu peguei a chave, mandei lá pro advogado que era lá de Minas Gerais, Sim. até hoje, mandei a chave pra ele, via correio. Gente, foi Você conheceu ele como, esse caos. advogado? Correspondência jurídica. Correspondência jurídica. Foi pelo jurídico certo essa diligência, chegou pra mim. Certo. Foi. Chegou lá o e-mail lá... Eu tava dentro da plataforma, eu já Tá. era cadastrada. Aí tava lá, preciso de correspondente para acompanhar a emissão na posse. Tá, que você não sabia o que era. Falei, vamos arriscar? Vamos embora. Vamos. Eu tô com dia livre, então Sim. vou. Fechei, entrei em contato. Doutor, estou à disposição, me passa o que eu preciso fazer pra eu ir lá. Foi super solícito o advogado. Eu tenho até hoje anotado todas as informações, que eu sempre faço isso. Todas as minhas diligências eu tenho informado, né? Quem foi da onde que veio, quanto eu cobrei, quanto eu gastei. Eu tenho tudo, que eu acho isso muito importante também. E aí, a gente foi. Ele me assistiu, claro, ele tava sempre ali no telefone. Qualquer Sim. coisa, você me liga, você me avisa. E deu certo. E hoje em dia, se aparecer uma outra missão na pós, eu vou. É interessante também que é o seguinte, né? Cria-se a oportunidade através Sim. dessa ferramenta e depois vira uma negociação particular, né? Exatamente, porque eu tenho o contato dele. Exato. E essa é Essa é a chave. a chave. Fazer Você bem a primeira, né? fidelizar o seu cliente. É isso que é o grande segredo da correspondência jurídica. Fidelizar o cliente. Você faz aquele contato pela plataforma, você cobra ali em média o que estão cobrando, né? Pra fazer o serviço. Traz esse cliente pra você e você trabalha com ele sem a plataforma. Doutora, essas plataformas têm um valor, não é? Você sabe mais ou menos? Olha, elas variam o preço, mas elas não são mais do que R$200. Certo. O que eu fazia antes? Claro, né? Eu trabalhava, né? Então, Sim. eu tinha um dinheiro ali, eu fechei a plataforma. Sim. Só que aí, eu comecei a fazer as correspondências e o dinheiro da correspondência eu aplicava no Certo. meu mensal. Então, eu pagava... É aquele de você ser empresário, Sim, você sim, ser o próprio sim. empresário. Sim. Então, eu pagava a minha plataforma e eu tinha o meu lucro. Sim. Então, sempre o dinheiro da plataforma eu conseguia fazer. Sim. Eu precisava fazer o número de diligências para pagar a plataforma e ter o meu lucro. Mas é 200 mensais direto ou você coloca Não, 200 crédito? Tem Legal. a que eu mais gosto, que é a correspondente dinâmico, você pode escolher por cidades. Sim. Exemplo, quero trabalhar só em São Paulo. Vai cair para mim só diligência em São Paulo, Sim. na capital, e eu vou pagar o plano mensal. Legal. Então, mensal, se eu não me engano, ele tá R$80, ou você paga 3 meses, 120, Sim, alguma sim. coisa. Tem vários planos. Sim, sim, sim. E também, vale ressaltar que a plataforma do correspondente dinâmico, ela tem uma aba muito importante para advogado, Sim. que aparece vários casos lá. É muito boa, mas é muito boa. Eu conheço a plataforma e até vai acabar sendo mexendo, né? O que acontece? Tem muito advogado que ele investe muito em marketing. E tá tudo certo, tem que investir. Porém, tá cada vez mais competitivo. Então, os valores que você investia numa palavra-chave, há 2 anos atrás, não são os mesmos hoje. Sim. Essa plataforma, ela te ajuda a economizar nisso. Porque tem um valor para você abrir lá o contato daquele tipo de problema, tem um valor que é fixo e tem um valor que você vai, entre aspas, competir com mais 2 advogados para Isso. você mandar. Gente, é experiência própria. Se você quer fazer um marketing para já retornar de bate-pronto, hoje tá muito difícil. Essas ferramentas é mais segura. Eu sempre aconselho você iniciar um marketing institucional para você se posicionar, para depois você performar. Tipo assim, se tem, eu não sei, eu conheço muito tempo marketing jurídico e marketing em si. Você performar antes de posicionar, eu acho que é difícil. Então, eu acho que essas ferramentas ajudam para isso, né? Mas ajudam muito, porque o advogado júnior, eu não gosto do termo júnior, mas o advogado que acabou de pegar a carteira dele da ordem e não fez estágio ou tá perdido, ele não vai começar a advocacia dele ganhando rios de dinheiro. Muitas vezes ele não vai ganhar nenhum salário mínimo. Sim. Se for trabalhar por conta, não conte com salário mínimo, porque a advocacia ela não traz esse dinheiro que todo mundo vende, e essa é mentira. Mentira.
Então, ele precisa se dedicar, abrir mão de algumas coisas e investir no que dá resultado. Não dá pra sair... Uma coisa que eu não gosto e que eu critico muito é aqueles Instagrams que você compra os packs pronto e você só vai postando aquilo e a pessoa acha que aquilo vai te dar um retorno. Sabe aqueles packs de posts? Conheço. Não funciona. Então, uma crítica, né? Porque, tipo assim... às vezes você, fica uma dica, se você coloca a hashtag dessas empresas que fazem isso, você vai identificar quais tipos de advogados e escritórios que fazem. O que acontece? Você vai entrar em 4, 5, que você não vai saber a diferença de qualquer um outro. E aí você não deixou marca. Exato. Se você não deixar marca, você não se diferencia. E aí você vai entrar no leilão de valores, vão pagar o que vão ficar te leiloando, o valor que pode pagar, você não cria marca, né? Então... Exato. assim, pra quem tá desesperado, eu entendo que chega essa informação, eu falo, eu preciso usar. Mas de verdade, no fim do dia não vale a pena. Não vale. Fica bonito, fica lindo. Nossa, o Instagram lindo com a logo lá e sabe, os posts super legal, fica muito lindo. Mas aquilo não vai te trazer um retorno. O que vai te trazer um retorno é você colocar a sua cara ali no seu Instagram, que é o que eu também falo, é o que eu Tá aqui no curso também, né? Tá aqui também, de você pegar, olhar pro seu celular e você falar. Os seus clientes, eles veem da forma que você se posiciona. Eu recebo muitas mensagens do tipo, me identifiquei com você. Você faz isso, eu também faço. Você frequenta esse lugar, eu também frequento. Então, sabe? Nossa, ela é parecida comigo de alguma forma, então vou indicar ela pra fulana e acaba que dá certo. De você realmente, o jurídico real, ele é real, ele não é fake, ele é realmente real. Então, tudo que eu posto no meu Instagram hoje, tudo que eu vendo, tudo que eu falo para as minhas alunas, para os meus alunos, é isso, seja você, mostre quem você é, as pessoas precisam te conhecer da forma que você é, sem fingimento, sem nada, porque pessoas se identificam com pessoas e contratos são fechados dessa forma, quando a pessoa se sente à vontade com você. E aí, é essa chave que tem que ser, sabe, sempre virada na nossa cabeça, de que você precisa se mostrar pra todo mundo quem você é hoje, o que você faz pra que dê certo. Não confiar em post, pack de postagem no Instagram, porque isso não vai trazer retorno. Maravilhoso que você falou até agora. Vou fazer um resumo aqui pra gente ir concluindo. Porque... eu acredito que se fosse a gente bater ponta a ponta, seria... eu fico, acho que, um dia inteiro aqui, que legal, ainda sobra. mas isso que é rico. Bom, eu acabei de receber uma mentoria sua, confesso, e assim, eu aprendi muito a questão do network, do relacionamento. Eu também não... assim, na faculdade eu tinha um pouco disso, mas eu não conseguia contextualizar igual hoje. A questão da emissão na posse... a questão também de se comunicar mesmo, né? Olha, eu estou à disposição. E voltando à questão da emissão na posse e a ferramenta. Aparece lá a oportunidade e você falou do Instagram também. E assim, traçando uma linha meio que final até para colocar tipo essa curiosidade que a gente começou no início falando de onde você veio, que é para deixar claro que essa ferramenta aqui é de uma pessoa que sabe de fato, né? Não é só o lucro, né, doutora? Não é só o dinheiro. É uma forma de falar assim, olha, você tem a oportunidade. É que eu vou ser bem prática e dizer o porquê. Eu tenho muitos contatos. A Lohane falou isso pra mim no sábado. Eu estive no Congresso da Jovem Advocacia, legal. Apresentei o congresso, foi maravilhoso, lá em Campos do Jordão. E a Lohane falou isso pra mim. Flá, as pessoas ficam, putz, por que de novo a Ana Flávia tá fazendo isso? Por que de novo a Ana Flávia que tá organizando? Por que de novo... porque eu sempre tô ali disponível. De uma forma ou de outra, eu vou me encontrar disponível. Eu vou te ajudar. Pode não ser na mesma hora que você pediu, mas eu vou estar ali. Eu vou tentar te auxiliar de alguma forma. E aí, falando do manual. Eu tava precisando de correspondente lá em Jaú. É a cidade da minha amiga Amanda também, que eu conheci no Congresso da Jovem Advocacia. Se tornou uma grande amiga minha. E eu fui compor mesa na OAB, que ela presidia a Comissão da Jovem Advocacia. E ela me convidou. Vem pra cá, vai ter um evento, congresso. Eu saí de São Paulo e eu fui pra Jaú. Foram 6 horas dentro de um ônibus pra viver um evento, um final de semana com amigos, conheci gente, foi muito legal, enfim. E aí eu precisava de algum correspondente em Jaú. Como eu já tinha um contato de uma galera, falei assim, vou chamar a fulana, que ela vai conseguir fazer a diligência pra mim. Então eu vou ganhar e ela vai ganhar. Eu tenho a indicação. Falei, por favor, você pode fazer tal diligência pra mim? Ela falou assim...
eu não sei fazer isso. Eu falei, mas é simples, tal, você não é estudante de direito? Ela, mas eu não posso. Eu falei, mas você pode. E eu, por favor, fecha a diligência. Ela falou, me desculpa, mas eu não vou fazer, porque eu não tô trabalhando com isso, eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu falei, meu, que saco, né? Porque é estudante de direito, tava precisando de estágio na época, tava precisando, né? Ela já tinha comentado comigo que precisava ganhar dinheiro de alguma forma. A oportunidade estava ali e ela não conseguiu abraçar porque ela não tinha conhecimento. Falei, meu, já era. Eu vou fazer o manual. Vou colocar tudo que eu sei dentro de 20 e poucas páginas, acho que tem 24 páginas. E vou tentar, pegar esse conteúdo e destrinchar para todo mundo. Porque as pessoas precisam saber, os estudantes de direito, eles precisam saber isso daqui desde o começo da faculdade, que você pode fazer, que você pode... Eu fiquei com dó, na verdade, porque eu tava, onde que eles estão? E eu fui essa pessoa, porque eu só fui aprender isso no meu 7º semestre. Eu não sabia que eu podia também. Então, essa ideia ficou só assim, ó, faz o manual, faz o manual, faz o manual. E aí, teve uma hora que eu falei, eu vou fazer, porque eu preciso que as pessoas saibam. Pode entrar na OAB? Pode. Pode fazer parte da comissão? Pode. Pode conhecer advogado? Pode. É dali que vai sair seu emprego, é dali que você vai fazer suas conexões, é dali que vai sair seus clientes, suas indicações, a sua correspondência. Então, esse manual, ele veio... foi um pedido de socorro, sabe? Gente, tá aqui. Pra eu não ter que ficar gravando milhões de áudio, tá aqui. Esse é o material. Eu me dediquei, eu escrevi, tá muito completo. Eu tenho muitos elogios de advogados, amigos meus que leem. Eu vi um ao vivo. Que leem e falam, isso aqui tá muito bom. Se eu tivesse isso quando eu era estudante de direito, eu estaria muito melhor hoje. Então, essa foi a intenção, de trazer realmente tudo o que eu sei pra algumas páginas. E, com isso, eu vendo a mentoria também, que eu te conheço. Sou mãe, preciso trabalhar, não sei por onde começar, me ajuda. Ou, eu acabei de entrar na faculdade, eu quero começar, como é que eu faço? Então, eu atendo diversas pessoas, eu escuto diversas histórias, várias pessoas que não têm as mesmas 24 horas e eu tento colocar a correspondência em algumas horinhas do dia que sobra. E vai fluindo. Maravilha. Doutora, a gente vai finalizando e eu não poderia deixar de falar uma coisa. O que acontece? A gente tá num momento de status, né? E já outros momentos foram falados assim, você só tá vendo ali o resultado, mas você não viu o bastidor. O bastidor, mas é tão importante a gente falar, acho que sempre ressaltar, que cada um tem um momento, cada um tem a sua importância, porque às vezes ver a Ana Flávia em cima de um palco fazendo uma apresentação, ali é um momento interessante até, principalmente pra Leonina, né? Que gosta. Mas assim, a construção e a sustentar aquilo ali, pode ter certeza, gente. Às vezes você queria estar só sentado lá, absorver o que você tem que absorver, chegar, tomar um café, comer alguma coisa e ir pra casa. Às vezes quem tá no palco, eles têm uma carga, né, doutor? Eu queria deixar essa mensagem porque para as pessoas... pra gente tentar fazer esse exercício de falar todo mundo... Não é que todo mundo é igual, né? A gente sabe que cada um tem sua dificuldade, mas assim... Nem tudo que reluz é ouro, né? Sim. Então, a gente sabendo isso, a gente já parte de um lugar assim, falar de respeito, respeitar o seu momento. Esse manual aqui, ele é... Gente, é uma mão na roda, ele serve pra muita gente... Mas ele não é o manual da Flávia. Não vai ser você, né? Mas ele vai ser... Porque o preço... Ele vai te orientar. Isso. O preço que você paga, só você sabe, né? E eu também pensei muito nisso, de não cobrar. Ai, meu Deus, vamos vender o manual por R$500. Não, porque eu sei que você não vai ter essa condição. Porque eu não tinha essa condição. Eu falei, olha, se eu tivesse o manual nessa época, eu pagaria esse valor. E é o que eu sei que as pessoas podem pagar por isso. Eu... Fiz várias formas de parcelamentos, tudo lá pra conseguir comprar isso daqui. E às vezes até quem fala, eu não consigo pagar, por favor, você pode... E eu vejo que a pessoa realmente quer, sabe? Eu presentei, eu não tenho problema nenhum com isso. E, enfim, essa questão que você falou sobre estar no palco, sobre estar em evidência, foi porque eu abracei as oportunidades. Eu também fui telespectadora diversas vezes, de vários lugares. Diversas vezes eu tava lá, eu fiquei horas sentada numa plateia assistindo as pessoas e foi a oportunidade que apareceu. Tudo começou a partir do momento que eu aceitei entregar um certificado pra uma advogada. E virou, e foi acontecendo. Mas o palco também não é pra todo mundo, viu, Não, Flávio? E tá tudo bem, viu? E tá tudo bem. Às vezes, tipo assim, às vezes você contribui mais, Sim. você se sente mais feliz. Existe um preço. Sim. Aqui não é só...
legal, né? Exato, mas é tudo uma construção. Mas é importante falar. O último congresso, eu tava nos bastidores, Legal. servindo café e gravando vídeo dos palestrantes. Então, são coisas assim. E eu amei. Eu tava me sentindo muito feliz porque eu tava lá por essa oportunidade. Então, sabe, tudo começou. Entrega o certificado e tira uma foto. Conhece alguém. Aí depois, você quer ajudar a gente nos bastidores? Você quer te gravar uns vídeos? Eu gravo, eu posto no Instagram. Então, é tudo assim, não foi do dia pra noite. Eu fui bem engatinhando. E ainda tô engatinhando, porque tem muita coisa ainda que eu quero fazer, que eu quero que aconteça, que eu sonho que aconteça. E eu sei que aos poucos e com o pé sempre no chão, porque eu fico... Gente, eu olho no espelho e eu falo pra mim, Ana Flávia, pezinho no chão. Minha mãe também faz questão de falar pra mim, Ana Flávia, pezinho no chão. Respira, calma. E tudo acontece no tempo certo, da forma que tem que acontecer. Isso é uma frase que, hoje em dia, eu repito ela milhões de vezes pra mim. Porque um dia eu vou contar um testemunho bem legal sobre tudo o que aconteceu na minha vida. E eu sei que tudo faz parte da nossa vida, da nossa trajetória, do jeito que tem que acontecer, vai acontecer. Maravilha. Doutora, muito obrigado. Obrigada, eu. Gostou? Adorei, Adorou mesmo? adorei. Espero que vocês Olha, tenham a gostado sua regra também. é alta, hein, doutora? Maravilha. E quer deixar uma mensagem final? Eu fiquei sabendo não, tem até comprovado que ia ter um desconto especial para quem... Vou deixar um cupom de desconto. Acho que você quer... A gente põe na Isso, descrição? põe na descrição. A gente põe na descrição um cupom de desconto pra todo mundo que assistir, pra todo mundo que quiser também. Tô disponível em todas as minhas redes sociais, WhatsApp. Qualquer coisa pode me chamar lá, que é Jurídico Real. E a minha dica é, assim, a frase de efeito, acho, pra terminar. Abrace as oportunidades que você tem, da forma que você tem, do jeito que você consegue. Porque as oportunidades, elas vêm e elas vão embora. Se você não abraçar, não segurar, agarrar, como eu agarrei, porque eu falo isso porque eu vivi. Então, quando eu tive a oportunidade ali, eu abracei ela e não soltei. E foi por isso que deu certo. E é o que vem dando certo até hoje. Então é só isso. Eu acredito em você, porque vai dar certo. Show de bola. Queria fazer um agradecimento especial pro Franz Café, pra RP2, depois a gente no bastidor, projetos maravilhosos, viu? Desde inclusão social. Ótimo. Coisa linda. Gente, muito obrigado quem veio até aqui. Ana Flávia é maravilhosa, conteúdo riquíssimo. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Tchau, tchau. É nóis.